Bom, gostaria de agradecer o convite e dar boa noite a todos na pessoa do vereador William Regueto, as autoridades presentes, a sociedade civil, a todos os participantes da comunidade. Bom, a ideia aqui não é trazer nenhum tipo de medo ou nenhum tipo de receio em relação à doença da febre amarela. O nosso intuito não é apavorar a população, mas sim trazer informações que façam com que todos entendam a gravidade do problema que está se aproximando e se protejam e ajudem ao máximo possível com que Rio Negrinho não tenha uma infestação do mosquito e muito menos a presença da febre amarela no município. Para isso, a gente gostaria de dizer algumas coisas. Na verdade, vou ser bem sincero, eu estou falando de um assunto desnecessário, tá? Que não precisava ser falado. A febre amarela no Brasil, assim como a dengue, o sarampo, a malária, possivelmente a cólera, que está chegando também, são doenças que seriam evitáveis, não haveria necessidade de nós estarmos discutindo isso aqui. Foi uma sucessão de erros, uma sensação de falta de iniciativa por parte, principalmente, do governo federal e de alguns estaduais, e, na verdade, o nosso país está cada vez pior em termos de saúde, na questão de doenças infecciosas, e numa situação bastante grave. São milhares de mortes anuais por dengue, chikungunya, zika, problemas sociais gravíssimos, e agora mais ainda a febre amarela. A febre amarela não é uma doença apenas que traz morte, e uma morte muito feia, uma morte muito assustadora. Ela é uma doença também que tem um impacto social muito grande, já que o município atingido, geralmente, ele perde muito em termos comerciais. Aquele município que tem instalado a febre amarela, ele tem dificuldade de exportar, ele tem dificuldade de fazer negócio com outros municípios, outros países. É uma situação bastante difícil. O mosquito já está há 350 anos na região norte. Tá? Por que ele veio para cá? Ele decidiu vir para cá. Na verdade, ele veio através de um corredor, matando macacos e infectando outros macacos, e veio através de um corredor de Mata Atlântica. E há 6 anos atrás, os epidemiologistas avisaram ao Ministério, aos estados: olha, o mosquito está descendo, ele vai chegar no Tocantins. E chegou no Tocantins. 5 anos depois, 1 ano depois, falaram: olha, o mosquito está descendo, vai chegar em Goiás. Chegou em Goiás. Olha, o mosquito está chegando, ele vai chegar em Minas. Chegou em Minas. O mosquito está chegando, ele vai chegar em São Paulo. Chegou em São Paulo. O mosquito está chegando para chegar na região sul. Chegou na região sul. O que se fez para isso? Nada. Ou muito pouco. Se vacinou da forma errada, se fez trabalhos de forma errada, e, na verdade, o que aconteceu foi que o mosquito conseguiu se multiplicar e avançar pelo país, trazendo essa doença tão grave. Vamos trocar? Por favor? O slide. Tá. Ali é um mapa que mostra a evolução do mosquito no Brasil. Você vê que a parte vermelha é onde ele está avançando, e ele veio descendo da região norte para a nossa região sul. Aqui na região sul, em Santa Catarina, nós temos uma característica grande, que é a presença da mata, a presença daquele que é o maior vítima do mosquito, que são os macacos. E nós temos, então, a presença do vírus já circulante próximo a Rio Negrinho. Pode passar? O primeiro surto foi em 2016, causou 262 mortes. Segundo surto, em 2018, teve 483 mortes, quase o dobro. E o terceiro surto começou agora. Provavelmente vai ter o dobro de mortes também, talvez umas 900. Não é só uma questão de morte, aqui a morte é muito feia, tá? A morte por febre amarela é uma coisa muito desagradável. Vamos passar? Por que a febre se expandiu? Então, a febre amarela se expandiu por falta de uma política adequada de saúde pública no país. Para variar,
A cada ano que passa, o Pablo sabe disso, na época dele já acontecia, o governo federal cada vez mais se retira da saúde, o governo estadual é bastante... eu tenho mais 5 minutos? Tem mais 5 minutos. Ele é bastante isolado da questão da saúde, e quem realmente carrega a saúde nas costas é o município. E isso provavelmente vai piorar pelos indicadores econômicos que nós temos, pelas condições futuras que nós antevemos. Pode passar? Febre amarela, a gente colocou em vermelhinho, porque é febre, quente. Em amarelo, porque ela está aí icterícia, que é o amarelão no corpo. Tá? Pode passar? O problema da febre amarela é que, dependendo do tipo do vírus, ele pode matar até 50% das pessoas que pegam. Ou seja, se 10 pessoas pegarem febre amarela, 5 vão morrer. É uma doença que ninguém quer pegar, né? É diferente de uma doença de cada 100 pessoas que pega, uma morre. Eu tenho 99% de chance de me safar. Febre amarela, de 10, 5 morrem. Então, a minha chance de morrer é grande. Pode passar? Ah, não, volta em uma, por favor. E a maior parte dos casos, mesmo aqueles moderados, são tratados em UTI. 30% mais ou menos vão ter uma doença bem leve, parecida com uma gripe, mas uns 20% a 30% vão ter um caso moderado, que provavelmente vai para UTI, e de 30% a 50% vão para UTI e vão morrer. Como que eles vão morrer? Eles vão morrer por meio de falência do fígado. O fígado é um órgão extremamente importante no ser humano, ele serve para filtrar, ele serve para produzir enzimas, e também ele regula a coagulação. Geralmente as pessoas morrem vomitando sangue, com diarreia com sangue, saindo sangue nos olhos, nos ouvidos, sangue dentro da barriga, sangue no peito, escarrando sangue. Ele morre de uma forma muito grave, sem conseguir respirar, entubado. Pode passar. E nós já temos febre amarela, a notificação de febre amarela em diversos municípios do estado. Pode passar. E aqui nesse gráfico, que eu acho que é o mais importante, um dos mais importantes que eu trouxe, esse mapa, nós vemos ali que tem um amarelinho no meio dos verdes. O amarelinho é onde não teve casos de morte de macaco, nem de identificação do vírus. Esse amarelinho se chama Rio Negrinho. Ele está imprensado entre municípios que têm o vírus e morte de macaco. Pode passar? Esse é o mosquitinho, Hemagogos, ele que passa basicamente a febre amarela, ele vive em copa de árvores e mata. E aqui nós temos uma situação diferenciada em Santa Catarina, em Negrinho especial, porque ele pode voar de 200 a 500 metros próximo à mata. O que faz com que boa parte da população, da cidade mesmo, esteja sujeito, porque a cidade inteira é cercada de mata. Qual é a solução? É borrifar a copa das árvores, vacinar mosquito, vacinar os macacos, destruir a mata e acabar com a água? Não, não é essa a solução. Pode ir. O mosquito voa até 3 metros, pica apenas de dia. O bichinho ele já nasce já com o vírus da febre amarela e pode transmitir até 3 dias, ou seja, ele fica 3 dias, se ele picar alguém com febre amarela, ele pode transmitir. Ele precisa do sangue, ele gosta de sangue de macaco. Então, a pessoa que mata um macaco, ele faz com que o mosquito precise de sangue. E ele vai procurar alguém que é próximo do macaco, que é o ser humano. Então, a pessoa que mata um macaco, o animal que mata o macaco com um tiro, ele está cometendo um crime ambiental, esse animal, e ele está destruindo a única fonte que a gente tem para saber se a febre amarela chegou no município, porque é só através da morte do macaco que a gente identifica se a febre amarela chegou, e ele está matando alguém que é vítima da doença, ele não é causador, o macaco não passa febre amarela para ninguém. Então, realmente, é um ato insano, é um ato de destruição que não tem justificativa. Pode passar? Nas áreas urbanas, a febre amarela é transmitida por Aedes aegypti. Por que o Aedes ainda não está passando a febre amarela? Porque ele ainda está indo em baixo número de infestação e porque o tipo de Aedes ainda não está capacitado para transmitir. Mas se ele transmitir, vai ser um desastre a nível nacional. Pode passar?
Eu só vou pedir, está acabando o tempo, para falar um pouquinho de vacina. É 20 segundinhos, tá? Então, na área urbana seria o Aedes aegypti, mas ele ainda não está transmitindo a febre amarela no Brasil. Se ele transmitir, vai ser um caos, porque a gente sabe que o mosquito está espalhado no Brasil inteiro. Pode passar? Aqui a questão do foco do mosquito. Pode passar? Ele aumentou 28 vezes em Santa Catarina no último ano, tá? 28 vezes. Aqui está a distribuição da febre amarela, sempre pertinho de Rio Negrinho, pode passar? Ali era o antes, agora é o depois, pode passar? Aqui nós temos, então, a nossa equipe para combate da febre amarela. Nós temos 3 anjos que trabalham dia e noite para poder combater tanto o mosquito da febre amarela quanto o mosquito Aedes. É um trabalho incansável, extenuante, e às vezes eles têm que verificar 400, 500 casas, entrar e chamar e convencer o morador. Por isso, nós agradecemos aí o comitê, a Liliana, que está sempre presente, o Pablo, que fez o requerimento também. Convidamos também, eu tenho a satisfação e o orgulho de saber que a Câmara de Rio Negrinho tem uma qualidade de vereadores excepcional. Nós temos professores, nós temos enfermeiros, nós temos empresários, e nós gostaríamos que esse grupo participasse também do comitê. São reuniões mensais, é rápido, objetivo, não é cansativo, e são informações bem interessantes, e ali a gente pega muitas ideias para poder combater, ideias práticas para poder combater a febre amarela, a dengue, como foi o caso da proposta de proposição de lei. A questão da vacina, não tem como passar, né? Tem? Esses são as vítimas, tá? Aquele ali é o macaco prego, que é o mais resistente, aquele ali é o bugio, que todo mundo conhece, que é o mais sensível. Pode passar? Os sintomas é como se fosse uma gripe, mas ela evolui muito rápido. No final, boa parte, metade, vai ter amarelão, falência do fígado e hemorragia por todos os lados. Pode ir? Qual é o remédio para a febre amarela quando a pessoa pega? Nenhum, não existe remédio. Quem tiver febre amarela e tiver tendência a fazer uma febre amarela mais grave vai morrer. E vai morrer de uma forma muito feia. Pode passar? A vacina, então, nós estamos disponibilizando já. Ela vale para a vida inteira, a nossa vacina aqui. É uma reação para 400 mil pessoas, tá? Então, teria que vacinar a população de Rio Negrinho inteira 10 vezes, toda a população, para você ter uma reação, tá? Não tem por que se preocupar com a reação da febre amarela. Em idoso ele pode ser um pouquinho mais frequente, mas é pouca coisa também relevante. Nós já decidimos que nós vamos tentar vacinar o maior número de idosos acima de 60 anos. Em Rio Negrinho nós tivemos 1.250 indivíduos vacinados, de uma média mais ou menos de 32 mil, está muito baixo, tá? Em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, a meta de vacinação é 3 milhões de pessoas e foram vacinados 230 mil. Pode passar? Já estou terminando. Esses são quem não deve passar, tomar a vacina. Pode passar? E aqui é um quadrinho que eu queria mostrar para vocês, porque tem pessoas que não vão poder tomar vacina, crianças abaixo de 9 meses, pessoas tomando alguns tipos de medicamento. E se toda a população estiver vacinada, essas pessoas vão estar protegidas, mesmo as grávidas, por exemplo, porque a população inteira está protegida, ela está imunizada contra a febre amarela. Mas se persistir esse número de pessoas vacinadas muito pequeno, essas que não estão dentro do grupo para vacinação, elas vão estar expostas. E a única forma da gente bloquear a febre amarela é através da vacinação. Então, nós agradecemos aí a oportunidade, pedimos a colaboração de todos, da Câmara, e convidamos mais uma vez os membros da Câmara. Nós nos sentiremos extremamente felizes com a presença de todos no comitê, e que essas informações sejam distribuídas, porque só a vacinação pode fazer com que a gente não tenha caso dessa doença na cidade. Muito obrigado e desculpe ter ultrapassado o tempo. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Então, passamos agora à tribuna livre dos vereadores. Convido o primeiro vereador, Luciano Alves. Cada vereador vai ter 3 minutos com mais um de tolerância.